O que é interessante a gente verificar nessa epístola aqui, irmãos, é que a partir do versículo 13 você vai perceber que o apóstolo Paulo, preso junto com aqueles guardas, 2 guardas de cada lado, acorrentados. Então Paulo testemunhava para aqueles guardas o evangelho da graça. Se você ler no final de Filipenses, você vai perceber que uma das suas saudações é também para os da casa de César, se referindo àqueles soldados. Então aqueles soldados, muitos soldados, e que privilégio foi para aqueles soldados estar presos junto com Paulo ali. Não presos junto com Paulo, mas eles estavam ali, acorrentados junto com Paulo, 2 guardas, 2 seguranças, para que então Paulo não escapasse, ficasse detido. Agora você imagina você sendo um guarda, um policial, que ia guardar a vida do apóstolo Paulo, acorrentado junto com Paulo. O que você acha que ouviria dos lábios do apóstolo Paulo? É o que nós vamos ver aqui hoje, irmãos. Carta aos Filipenses é uma carta maravilhosa, tem 4 capítulos, é uma carta que, segundo alguns estudiosos, é uma carta que podemos ser intitulada assim, a carta da experiência cristã normal. Por quê? Ela é composta de 4 capítulos. Claro que naquela época, quando Paulo escreveu uma carta para aqueles irmãos de Filipos. Os irmãos Epafrodito levou uma oferta da igreja de Filipenses para Paulo, então Paulo escreveu uma carta para eles, que troca maravilhosa. Epafrodito levou uns donativos e Epafrodito trouxe para os filipenses uma carta de 4 capítulos para aquela igreja de Filipos. Que privilégio! Uma carta inspirada pelo Senhor, uma carta onde, nesses 4 capítulos, depois que ela foi dividida, nós vamos ter aqui, extrair para nós hoje algumas lições importantes, porque o capítulo 1, deixa eu falar algumas coisas aqui de introdução para que os irmãos se localizem, embora não dá para nós analisarmos ela de uma forma bem mais detalhada, mais aprofundada, mas eu quero hoje traçar aqui um panorama da carta aos Filipenses, para que os irmãos depois sejam estimulados por vocês mesmos a buscar diante do Senhor a ajuda do Espírito, para que então vocês possam crescer mais no Senhor. É uma carta linda, uma carta maravilhosa. Você tem que ler essa carta pensando no apóstolo Paulo, sendo inspirado pelo Espírito, lembrando que Paulo, ele diz no capítulo 4, que era para nós, claro, inspirado pelo Espírito, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas enquanto o apóstolo Paulo estava preso, ele era muito atacado na sua mente, porque Satanás, ele não dá trégua para seus filhos. Então, quando alguém começa a crescer no Senhor, ele vai cercar o seu caminho, vai lançar os seus dardos, ele vai usar toda a sua capacidade, todo o seu material bélico, para tentar de alguma maneira destruir ou tirar o seu foco da pessoa de Cristo. Ele fará isso, fez com Paulo, mas Paulo era um homem muito centrado no Senhor, um homem que experimentava diariamente a renovação da sua mente. Paulo era uma pessoa que ele era totalmente habitado pelo Senhor, e Paulo, ele expressava o Senhor em toda a sua plenitude, a ponto dele chegar e dizer, irmãos, porque Paulo experimentava isso, que Colossenses, ele disse lá, capítulo 1, capítulo 2 também, ele disse assim, que foi do agrado do Pai que em Cristo habitasse, residisse toda a plenitude de Deus. E claro que Cristo era a vida de Paulo, então ele pôde dizer de uma forma muito linda, Colossenses capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Paulo era um filho de Deus em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vamos analisar hoje de uma forma panorâmica esses 3 primeiros capítulos de Filipenses, se o Pai permitir, porque não vai dar tempo hoje de analisarmos os 4
de uma forma panorâmica. Na próxima reunião, se o Pai assim permitir, domingo que vem, nós vamos analisar o capítulo 4, que vai tratar da suficiência de Cristo. O capítulo 1 vai tratar de uma forma tão linda, irmãos, sobre Cristo. Cristo aqui é nosso viver. Capítulo 1, todo capítulo 1 vai mostrar de uma forma tão preciosa que Cristo é o nosso viver. O capítulo 2 vai mostrar para cada um de nós que Cristo é a nossa mente. Capítulo 2 quase todo ele vai mostrar de uma forma tão linda o que significa ter a mente de Cristo. E o capítulo 3 de Filipenses vai mostrar para nós, de uma forma bem clara, bem simples, como é o nosso amado Senhor, manso e humilde de coração, que Cristo é o nosso alvo. E o capítulo 4 vai mostrar que Cristo é a nossa suficiência. Então, uma carta muito linda, uma carta extraordinária, uma carta muito rica, uma carta que faz o nosso coração vibrar de alegria, porque esta é uma carta, também uma carta de alegria, mas é um contrassenso, né? Paulo, ele estava preso, e ali sofrendo, e escreve para os filipenses, também para nós, porque aqui no versículo 1, ele diz assim, olha que interessante, também para nós, Paulo e Timóteo, escravos, é a ideia da palavra aqui, servos de Cristo, servos de Cristo Jesus. Aqui ele colocou Cristo Jesus por quê? Não é Jesus Cristo, aqui é Cristo Jesus, porque Cristo, ele realizou uma obra no Calvário, Cristo está ascenso, Cristo, Deus, Jesus, homem. Então, à destra do Pai, tem um homem assentado no trono, que chama-se Senhor Jesus Cristo. Não apenas Jesus, o homem está sentado no trono, mas nós também, pela fé, estamos no trono em Cristo. Se alguém está em Cristo, vocês morreram, a vossa vida está escondida, oculta com Cristo em Deus. Não é lindo isso, irmãos? Que coisa mais maravilhosa. Então isso tem que fazer o nosso coração arder, porque é a palavra dele. Então, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Agora, essa carta não é apenas endereçada aos filipenses, a todos os santos em Cristo Jesus. Então essa carta é uma carta do amor de Deus para mim e para você, para que nós sejamos edificados através dessa carta. E o capítulo 1 vai falar que Cristo é o nosso viver de uma forma linda, maravilhosa. Então, a todos os santos, não é endereçado aos evangélicos, alguma denominação, Assembleia Batista, palavra, não, para com isso. Tanto é que, graças ao Senhor, nós vamos tirar essa placa daqui. Nós não vamos chamar mais palavra da cruz, só no papel para a questão de leis. Mas nós não somos denominados batistas, assembleianos, seja lá a denominação que for, porque eu tenho dito para vocês aqui, que a denominação, quando nós falamos que pertencemos a alguma denominação, a denominação já diz tudo para nós, ela nos denomina ser aquilo que o Pai não quer que nós sejamos. O Pai nunca foi do agrado do Pai que nós fôssemos assembleianos, batistas, que nós fôssemos o que? Presbiterianos. Não, isso é invenção de homens, isso ofende a ternura do coração do nosso Senhor, isso torna-nos arrogantes. Por nós, muitas vezes, pertencemos a uma denominação, isso gera intrigas no meio do povo de Deus. Nós fomos chamados para sermos igreja, coluna e baluarte da verdade. Eu e você, nós somos igreja do Deus vivo. Por que nós somos a igreja do Deus vivo? Porque Deus, o Pai, é o Senhor da vida e a fonte da vida. Todas as nossas fontes estão nele. Então Ele é o Senhor da vida, Ele veio trazer vida, não uma denominação para nós nos defendermos aquela doutrina, aquelas regras, aqueles maneirismos, aqueles achismos. Nós pensamos assim, então aí a igreja começa a gerar muita confusão. Então isso não é da vontade do Pai, irmãos. Nós temos que buscar essa luz diante do Senhor,
que nós somos a igreja, o corpo de Cristo, um organismo vivo, que nós vamos nos mover, conforme o nosso irmão leu aqui. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós vamos então ser vivificados, nós vamos ser edificados, vamos ser restaurados, vamos ser fortalecidos. Entende, irmãos? Então, esse é um trabalho do Espírito. E o Espírito, quando nós tiramos esses embaraços da nossa mente, então nós podemos adentrar cada vez mais numa realidade espiritual com a pessoa e a obra do Espírito. Irmãos, nós fomos chamados para adentrarmos numa relação de amor com o nosso Pai Celestial. Por isso que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele experimentou no Calvário uma separação do Pai. E essa separação, guarde bem isto, foi para que nós então, pela separação de Cristo, nós fôssemos lançados numa profunda comunhão com a Trindade Santa. Irmãos, é privilégio muito grande para o povo de Deus desfrutar de Cristo, desfrutar do Pai, descansar no colo do Pai, sermos abençoados pelo Pai todas as manhãs. O Pai nos abençoa com um lindo dia de chuva, um lindo dia de sol, um lindo dia de seca, um lindo dia de inverno, um lindo dia de primavera. Ele prepara as flores para nós, Ele prepara as árvores para nós. O Pai nos coroa de bondade, irmão. Será que nós estamos sido tão cegos que não vemos o Senhor em toda a sua criação? A expressão de Deus em tudo que Ele criou. O mundo tem uma visão inadequada, os ímpios têm uma visão inadequada do mundo. Eles, pela sua perversidade e inclinação do seu coração, vão desfrutar de uma forma totalmente contrária àquilo que o Pai tem determinado para eles. Mas para nós não. Nós podemos contemplar o pardal quando estamos ansiosos, o cantar da andorinha, bem em frente à minha casa. Quando eu chego assim, estou orando, quando está começando a raiar o dia, as andorinhas começam a cantar. Queridos, o que é interessante, até parece que aquelas andorinhas leram a carta de Filipenses, porque é uma carta da alegria. Elas não sabem se vai ter comida ou não, mas primeiro de tudo elas louvam, elas cantam. Irmãos, o segredo da vitória, qualquer filho de Deus, independentemente das circunstâncias, é louvor e adoração nos nossos lábios. Porque, irmãos, por que nós ficamos tão ansiosos, tão preocupados? Filipenses 4,6, Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Tem motivos, sendo Deus o Pai de vocês ficarem ansiosos, ficarem aí tristeza profunda, ficar angustiado? Por que isso? Se Deus o Pai diz que cada dia Ele traz os seus cuidados para nós. Então, irmãos, as nossas inquietações, se nós analisarmos aos pés do Senhor, elas não têm fundamento. É que nós temos uma alma inclinada, que estão sofrendo os efeitos da queda, que não foi tratada, então nós vamos ficar deprimidos com muitas coisas. Acontece uma coisa, subiu, teve uma inflaçãozinha, nossa, como nós vamos perecer, preocupação. Não, irmãos, temos que olhar para aquele, é de Cristo que vem toda a nossa subsistência. Lembra que ele disse lá em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Agora, irmãos, Ele está em nós, Ele quer ter comunhão conosco, Ele diz que supriria as nossas necessidades, cada uma delas, diz aqui em Filipenses 4, versículo 19. Então, por que nós andamos tão ansiosos? E toda a ansiedade, se você for sincero, você vai descobrir, é porque está reinando na sua vida, no seu coração, incredulidade. E ele diz lá em Hebreus, cuidado, irmãos, que venha sobre vocês um perverso coração de incredulidade. Incredulidade nos afasta do Deus vivo. Então tem que crer. A palavra crer já significa uma união plena, completa com Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por isso que devemos buscar as coisas que são de cima, não as que são aqui da terra. Irmãos, nós sabemos que
Quando nós pensamos nas coisas do alto, claro, só vai pensar nas coisas do alto aquele que morreu. Porque em Filipenses, aqui, olha aqui, vira uma página aí, ou 2 páginas, no capítulo 3, versículo 17 até o 19. O apóstolo Paulo, ele diz assim, escrevendo para nós, o quê? Irmãos, somos irmãos, privilégio é isso, somos irmãos. Hoje, nós estávamos ali compartilhando a palavra ali em Campo Grande, com a igreja e também os jovens. Quando terminou a reunião, eu fui lá para a minha sala, foi um irmão lá, me deu um abraço e falou, estou com vontade de chorar, eu queria chorar. Me abraçou e choramos um pouquinho ali, e chorar de alegria, porque foi tocado pelo Senhor. O Senhor fala, e quando nós vamos para a reunião da igreja com uma expectativa de que Ele, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, já ora por isso, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, fala comigo. Ele vai falar, irmãos, de uma forma tão clara, específica, linda, que você vai compreender, que aquela palavra vai arder o seu coração, você vai se regozijar, vai se alegrar, vai falar, Senhor, Maranata, eu te amo tanto, estou com tanta saudade de Ti, venha nos buscar, preciso de Ti, Senhor, quero Te ver, Senhor. Tem um cântico, né? Não sei se nós cantamos, abra os olhos do meu coração, para Te ver, Senhor. Que lindo. Então aqui, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, sede imitadores meus, irmãos, que responsabilidade, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, ele vai dizer em 1 Timóteo 1,16, que Deus o escolheu para ser o modelo da salvação. Então, naquilo que concerne, em primeiro lugar, a salvação, não existe outro caminho que nós então sejamos salvos, a não ser como o apóstolo Paulo vai trazer nas suas 13 cartas. Por exemplo, 2 Timóteo 2,11, ele disse assim, fiel é esta palavra, irmãos, não tem outra palavra que seja fiel, naquilo que concerne a salvação. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Por outro lado, quando nós deixamos de crer que morremos com Ele, nós não vamos viver com Ele, nós vamos estar totalmente andando por caminhos que não vai levar ao Senhor, porque o único caminho que Ele tem para nós é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é uma união com Cristo em sua morte e ressurreição. Por isso que o capítulo 3, Cristo é o nosso alvo. Paulo diz assim, que prossigo para o alvo. Então, irmãos, preste atenção aqui, quando se fala em alvo, Paulo tem em mente aqui aquele tiros de arco e flecha. Então, eles pegavam uma flecha, mirava naquele alvo, e se a pessoa não tivesse uma precisão ali, um pouquinho fora, aqui, ele parece que ia no alvo, mas ela estava se desviando e passava longe do alvo. Então, Cristo é nosso alvo. E Hebreus 12:2 fala, olhando firmemente para Jesus. Olhe para este alvo, mas olhe firmemente, Ele é o autor e o consumador da fé. Quando, mesmo você seja um flecheiro, seja grosso, que não é muito bem treinado, mas se você estiver em comunhão com Ele, irmãos, você não vai errar o alvo, porque a palavra fala no Salmo 135, 5 e 6, que eu sei que o Senhor é grande. Então, se você está numa comunhão com Ele, numa íntima comunhão com Ele, você lança a flecha, está olhando nele, Ele é como que se Ele fica grande para você não errar o alvo. Ninguém vai errar o alvo, nem um filho de Deus que não seja distraído vai errar o alvo, porque Cristo é o nosso alvo, e à medida que nós estamos nele, Ele está em nós, não tem como nós errarmos o alvo. Agora, quando de fato os nossos interesses sejam de que o Senhor então venha trazer para nós interesses que para o Senhor não tem nenhum interesse para nós, aí começamos a errar o alvo. É esse assunto aqui, olha, Paulo fala aqui no verso 18, pois muitos, olha que tristeza, irmãos, não é poucos, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses inimigos da cruz de Cristo querem chegar até Deus o Pai por atalhos, como os filisteus
chegaram em Canaã cortando atalhos. Deus estabeleceu um caminho, o caminho da cruz, para o povo de Israel. E Deus não iria mudar o processo, irmãos. Então, Deus iria com eles, estaria com eles, se eles verdadeiramente seguissem o caminho determinado pelo Senhor. Então, os filisteus deram a volta, chegaram lá primeiro. E o povo de Israel foi aqui, caminhando, sofrendo pelo deserto. Muitos murmurando, foram corrigidos, não é assim? E Paulo vai dizer para a gente não murmurarmos como murmurou eles. Aquilo que aconteceu com eles é um exemplo para nós, para que nós não sigamos seus passos de murmuração, de descontentamento, um coração que verdadeiramente seja negligente para buscar o Senhor, para se prostrar diante da sua palavra, né? Então, esses são inimigos da cruz de Cristo, querem chegar a Deus, mas não pela cruz, ou muitas vezes pregam uma cruz de veludo, uma cruz que de fato não crucifica, uma cruz assim que é tão desejável para o homem, para a mulher, né? Que não importa, é importante que você esteja na reunião, contribuindo com os dízimos, as ofertas. Então a cruz para você vai ser uma cruz de veludo. Nós floreamos uma cruz, mas a cruz do nosso Senhor foi uma cruz de um lenho, ainda um lenho verde, porque cortaram aquele pau, fizeram uma cruz, aquele lenho verde. Eles fizeram com coisas, com lenho seco, que Jesus falou lá para aqueles fariseus, quanto mais fará com um lenho verde. Não tiveram piedade, o crucificaram. Jesus não temeu a cruz, mas Paulo sabe que existem muitos que são inimigos da cruz de Cristo, e Paulo está chorando por esses queridos aqui, que é amado do Senhor, mas eles não querem o método que o Senhor deixou, a cruz. Então são inimigos da cruz de Cristo. Então quando se prega o evangelho da cruz, eles sentem como o que? Raiva, ódio. Não quero me relacionar com aquele povo, é um povo mesquinho, é um povo idiota, é um povo cabeça dura, é um povo que só prega Cristo e a cruz. Isso que o Pai pediu para que nós pregássemos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 1:23, ele disse assim: nós pregamos a Cristo crucificado. Não tem outra mensagem que salve os pecadores, irmãos. É Cristo a pessoa, a cruz, a obra que Ele realizou por cada um de nós. E Paulo chora por esses queridos aqui, porque Paulo chora. Por que Paulo está chorando? Porque aqui é o Espírito Santo de Deus chorando em Paulo, porque eles estão se perdendo, estão virando as costas para a cruz, para o Evangelho da Graça, querem viver um cristianismo segundo o que eles acham que é interessante. Não, irmãos, nós somos servos, estamos a serviço do nosso Senhor, a serviço do Rei. Então, por que Paulo está chorando? Porque eles são inimigos da cruz de Cristo. E aqui no versículo 19 ele diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. O que significa ser o Deus o ventre? Eu só quero as coisas para mim. Eu vou buscar a Deus, mas para que Ele então traga as suas bênçãos dessa terra para mim. O ventre é o centro emocional do ser humano, né? E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que significa preocupação com as coisas terrenas? Medo de passar necessidade. O Senhor disse que nos supriria. Medo de você não ter de fato ou verdadeiramente um lar, uma casa. O Senhor disse que vai suprir tudo isso para nós, vai dar um teto para nós. Estão me compreendendo, irmãos? Então aqui, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, a preocupação dessas pessoas é com seus negócios, com seus afazeres aqui na terra. Mas lembre-se que Paulo, ele diz assim: vocês morreram. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Por quê? Porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que significa? Nós, ainda que não partimos, estamos aqui ainda, nós somos, diz Pedro, que nós somos neste mundo peregrinos e forasteiros. Porque se você ler aqui Filipenses 3:20, está escrito assim: pois
a nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus. Está nos céus. A nossa pátria não é o céu. A nossa pátria está nos céus. Eu quero servir a Deus, né? Servir a Deus e para ir para o céu. O céu, sem a sua cidadania lá, não é céu, é inferno. Porque muitos pensam, quero morar no céu, ainda com Deus. Não vai. A nossa pátria está nos céus. Que pátria que é essa, irmão? Se é pátria, fala de uma cidade. E essa cidade tem um nome. Que nome tem essa cidade aqui? Apocalipse 21, 20. Jerusalém celestial. É para lá que nós vamos morar. Mas essa Jerusalém celestial, ela vai descer. Se você ler Apocalipse capítulo 21, vi a cidade santa descendo do céu, adornada para seu esposo. Que maravilha, irmãos. Então não fique preocupado em ir para o céu não, tá? Porque a nossa pátria está lá nos céus. Mas não fala que você vai morar no céu, fala que a nossa pátria é a nova Jerusalém celestial. Percebe? Que lindo que é isso aqui. Então, irmãos, muitos são inimigos da cruz de Cristo, vão perecer. Nós não queremos, irmãos, que ninguém pereça. Mas a questão do ser humano é a negligência para com o Senhor, para com a sua palavra, para com a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Se você analisar todas as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, você vai encontrar muitas aquelas expressões, uns aos outros. Se nós não estamos envolvidos com a igreja de Cristo, não denominação, às vezes nós nos envolvemos com denominação, ficamos escravos da denominação, mas Cristo não nos chamou para sermos escravos de homens e nem de denominação alguma. Ele nos chamou para seguirmos o Cordeiro por onde quer que ele vá, não importa onde. Entende, irmãos? Então é diferente, irmãos, quando de fato muitos começam a perder essa visão, porque outras coisas ocupam o lugar de Cristo. Às vezes uma reunião familiar, eu vou me reunir com uma igreja para quê? Sendo que o meu tio, minha tia vai vir lá na minha casa. Não, irmãos, nós estamos priorizando carne, pessoas, mais do que o Senhor. O Senhor, a palavra fala em Efésios 5, versículo 29, que o Senhor se entregou pela igreja. Ele amou a igreja, que se entregou pela igreja. Ele morreu por mim e por você. Jesus na cruz, ele experimentou a sua e a minha morte. E a palavra fala em 2 Coríntios 5,15, que ele morreu por todos. Presta atenção aqui, irmãos, que é a palavra de Deus, que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Irmãos, ele nos salvou do pecado, da morte, do inferno, de Satanás, para vivermos para Ele. Mas o problema é que nós somos desobedientes. Nós só seremos homens, cidadãos dos céus, se verdadeiramente somos obedientes ao Senhor. Porque se você não obedece ao Senhor, você está no lugar errado. A casa do Deus vivo, que é eu e você, não é o lugar para Cristo habitar. Percebe? Se Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como nós vamos amar uns aos outros se nós nos relacionamos uns com os outros? Se nós temos assim, igual aqueles bichos chamados ouriço, que cheio de espinhos, eu não gosto daquela pessoa porque ela é dessa forma. Eu não gosto daquele irmão porque ele tem barba. Aquele irmão, a conversa dele é chato. Queridos, nós somos chamados para viver com os chatos, para amar os chatos. Começa a amar o seu irmão chato, que você vai perceber que o irmão chato vai ser mudado pelo teu amor, o amor de Cristo por ele. Às vezes quem tem que ser mudado é você, não o chato. Às vezes o chato é você, porque naquilo que nós condenamos e vemos nas outras pessoas, é o que nós somos em realidade espiritual, irmãos, chatos. Quer descobrir os seus defeitos? É os defeitos que você vê nas outras pessoas. Não podemos julgar. Se Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Irmãos, se Ele deu para nós o seu amor, o amor dele está em nós, o amor de Deus está em Cristo, Cristo está em nós, qual é a dificuldade em amar uns aos outros? Irmãos, nós somos tão
cabeça dura, né, irmãos? Como nós somos obtusos para compreender a palavra do Senhor, o amor do Pai. Mas Deus nos ama apesar de nós. Apesar do que você é, obtuso para compreender a palavra, Ele te ama. Apesar de você não compreender, muitas vezes nós sabemos porque é por causa da nossa preguiça, Ele também te ama. Então responda ao amor dEle. De que maneira? Permanecendo no seu amor. Ele disse assim lá em João 15, permaneçam no meu amor, permaneçam, não saiam do meu amor. Saímos da centralidade do amor de Deus, nós vamos ter angústia, amargura. Quando nós então começamos a nos distrairmos de Cristo, a primeira coisa que vai acontecer é que vai vir uma frase espiritual, nós vamos ter prazer na comunhão do corpo de Cristo, da vida da igreja. E sabe o que vai vir para mim e a sua vida? Lembra de Jeremias 2, verso 19? Abra lá, irmãos. Jeremias capítulo 2, verso 19. Olha o que acontece quando nós começamos a ficarmos desinteressados, a não nos importarmos mais com o nosso amado Senhor. Olha o que acontece aqui no versículo 19. Jeremias 2, verso 19. Então depois nós vamos voltar aqui para Filipenses 1, para nós analisarmos de uma forma adequada. Eu disse que iria pelo menos falar sobre os 3 capítulos, parece que não vai dar para falar nenhum capítulo aqui sobre Filipenses, porque o Espírito é quem conduz, estamos nas mãos do Senhor, Ele que simplesmente usa os nossos lábios da maneira que Ele quer usar, né? Mas aqui em Jeremias 2,19 diz assim a palavra: a tua malícia te castigará. Irmãos, a tua malícia, o que é essa tua malícia te castigará? Funciona mais ou menos assim, falando de aspecto muito prático. Muito bem, hoje eu tenho que cortar a grama da minha casa, eu não posso ir reunir como igreja. Isso é a tua malícia. É que você não tem vontade, tem um pretexto para você não se reunir como igreja. Satanás já te fisgou, percebe? Você está fora do fogo, você está se apagando. Aquelas brasas vivas começam a se apagar, você fica murcho. E o que acontece? A tua malícia te castigará, ou em outras palavras, você será castigado pela tua malícia. Eu não vou nem enumerar aqui, senão vai machucar muita gente, e não é o desejo aqui. E as tuas infidelidades, a palavra infidelidade aqui, irmão, significa no original hebraico apostasia. O que é apostasia? É virar as costas para a palavra. Uma pessoa que saiu da centralidade de Cristo, ela murcha com relação ao organismo vivo, a vida da igreja. E o que acontece aqui? Ela começa a apostatar, não tem vontade de ler as Escrituras. Como que um filho de Deus fica aí 2, 3 dias sem pegar nas Escrituras para se alimentar da palavra? Por isso tem muita gente doente, muita gente aí, misericórdia, ainda fala, eu sou um crente. Pode ser um crente, mas não é um filho de Deus. Sou um evangélico, pode ser um evangélico, mas não é um filho de Deus. É uma pessoa que tem um conceito de si mesmo sobre meu cristianismo, vou viver da minha maneira, da minha forma. Essa é uma forma errada, é uma forma que ele está lhe reprovando para todo tipo de prova. Seria reprovado, não vai passar de ano. Entende, irmãos? Agora observa aqui: e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, presta atenção aqui, irmãos, no texto da palavra, sabe, pois, e vê, que mal, irmão, isso aqui não é um mal, muito mal, que mal, e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor, Senhor dos exércitos. Isso é muito mal, é não ter temor do Senhor. O que é não ter temor do Senhor? A palavra temor aqui, tanto no grego quanto no hebraico, é reverência, é respeito, é considerar. Não, quando nós não consideramos o Senhor, nós estamos cheios de malícia, cheios de infidelidade. Está me compreendendo? Então a nossa vida vai ser uma vida assim, uma vida que está suspensa. Ou estou na igreja, ou vivo do meu jeito, então já está
ali nos laços do diabo para fazer a vontade dele. Mas a pessoa não sabe. Eu sou filho de Deus. Às vezes nunca nasceu de novo, nunca experimentou sua morte e ressurreição com Cristo, né? Irmãos, vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor. Quando que nós deixamos o Senhor? Quando nós não temos prazer na comunhão. Lembra do Salmo 133, verso 1? Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quem disse isso? O Espírito Santo, através de Davi. Porque, irmãos, não existe prazer maior no coração do Pai quando nós nos esforçamos em preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Percebe, irmãos? Este mundo nos traz tanto cansaço. Este mundo faz com que a gente não consegue ficar de ouvidos abertos para ouvir a sua palavra. Este mundo, a gente não consegue mais sentar 1 hora para ouvir a palavra de Deus, irmãos. Percebe? Há uma movimentação, há uma inquietação. Nós saímos, nós sentamos, levantamos, vamos para lá e para cá. Então, significa o quê? Que eu não tenho prazer na palavra. Às vezes sim, pessoas têm certa necessidade, precisam se retirar e sair. Mas, irmãos, que privilégio para nós. Um dia vocês vão entender isso que eu estou dizendo, quando vocês estiverem diante do Rei da Glória e poder contemplar o Senhor. Puxa, que vergonha deve ser, né? Para aqueles que são negligentes. Como que vai encarar os olhos daquele que é como chamas de fogo, vivendo uma vida totalmente ao seu bel prazer, uma vida religiosa. Deus não quer isso para nós, irmãos. Fomos chamados para que Cristo seja a nossa expressão. O assunto aqui de Filipenses capítulo 1. Então vamos voltar ali para Filipenses 1. Então no capítulo 1 de Filipenses, toda a carta vai expressar Cristo é nosso viver. Irmãos, por que será que Paulo disse isso com tanta ousadia? Observa aqui o versículo 20, Filipenses 1, verso 20 e 21. Olha, observa, quero que você fique bem atento agora, irmãos, que agora nós vamos entrar aqui para verificar esse primeiro aspecto de Cristo é nosso viver. Versículo 20 diz assim: segundo a minha ardente expectativa. Observa aqui, irmãos, o coração de Paulo. Você consegue enxergar o coração de Paulo? Ele não tinha apenas uma expectativa. Paulo tinha uma ardente expectativa em seu coração. Segundo a minha. Por que ele está particularizando aqui? Porque Paulo sabia que muitos de nós não teríamos uma ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, por favor, eu quero que você observe com bastante atenção aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele disse aqui no versículo 20, algumas coisas que são fundamentais. Ele disse assim, no versículo 20, não serei envergonhado. Por que Paulo não seria envergonhado? Porque Paulo havia morrido com Cristo. Ele morreu. Como que um morto em Cristo pode ser envergonhado? A não ser que a nossa alma não foi tratada ainda. Se a nossa alma não for tratada, nós podemos ficar ressentidos, envergonhados, mas ele disse aqui, olha, presta atenção, em nada, irmãos, o que o apóstolo Paulo tinha que nós não temos? Cristo habitava em Paulo ou não? Sim. Cristo é sua vida? Sim. Por que algumas coisas nós ficamos envergonhados? Ele diz assim, em nada serei envergonhado. E o que mais que ele disse aqui? Com toda ousadia. Irmãos, presta atenção, não é com ousadia. Preste atenção nos detalhes que o Espírito revela para nós aqui nessa noite, que Ele ministra aos nossos corações. Com toda ousadia. Toda ousadia. Nós somos aqueles franguinhos
doentes, quando toma muita chuva fica lá, piu, 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 ousadia, mas quando o pessoal joga um monte de milho lá, eles jogam, parece que cura, com toda ousadia, nada seria envergonhado, com toda ousadia. Paulo não estava preocupado em pregar o Cristo crucificado, ele não seria envergonhado porque o Senhor era com ele. E se ele sofresse afronta, e se alguém o xingasse, o machucasse, não haveria revide da parte do apóstolo Paulo, porque não era Paulo, era Cristo em Paulo. Então ele tinha que, com toda ousadia, como sempre, Paulo tinha toda a ousadia, irmão. Entende porque Paulo tinha autoridade para dizer: Cristo é o meu viver, no capítulo 1, com toda ousadia. Ele estava acorrentado no meio de 2 soldados, e Paulo pregou para aqueles 2 soldados, e aqueles creram. Que privilégio foi para aqueles soldados. Eu acho que eles terão a eternidade inteira para agradecer ao Senhor por ter conhecido Paulo e ser ali os guardas de Paulo, porque eles ouviram dos lábios do apóstolo Paulo Cristo sendo expresso, porque Paulo, irmãos, depois que o velho homem dele morreu, ressuscitou com Cristo, Paulo levava por toda parte o morrer de Jesus. Então, o que era expresso através dos lábios de Paulo? Cristo, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste, seja expressa. Então aqueles 2 guardas, imagina Paulo orando, e aqueles 2 guardas olhando para Paulo, imagina Paulo pregando para aqueles 2 guardas, que coisa impressionante. Aquelas palavras, sim, saía de um homem que tinha autoridade, e aquelas palavras de Paulo perfuravam os corações daqueles soldados. Eu queria ter sido aquele soldado e amarrar Paulo, ficar amarrado com Paulo. Que privilégio, hein? Paulo. Ai, como eu queria que Paulo pregasse a noite inteira. Ele faria isso, né, irmãos? Então aqui, como sempre, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido. Também agora no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vocês se lembram que ele disse lá em Atos 20, versículo 24? Eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, antes que eu complete a minha carreira de testemunhar do Evangelho da graça de Cristo. Não tenho a minha vida da alma, a minha vida, a vida de Paulo, preciosa para mim mesmo. Claro que ele já ouviu isso dos lábios do próprio Senhor, né? Quem ama a sua vida, perdê-la. Então eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele está mostrando que ele era um homem tratado na sua alma. Irmãos, os sofrimentos do apóstolo Paulo, em todos eles proporcionou a ele aquela rica, aquela grande oportunidade de expressar Cristo em sua grandeza ilimitada. Imagina só você conviver com uma pessoa que não tem outro assunto nos lábios a não ser Cristo. Que doçura que é. Puxa vida, às vezes você não precisa nem falar uma palavra, mas a tua presença no meio daqueles teus amigos fará a diferença. Eles vão perceber que tem alguma coisa estranha, eles não sabem o que é. Aí a presença tua no meio deles vai ser como que soda causticante. Meu amigo, o que você tem, hein? Eu sei lá, perto de você eu me sinto como que, parece que falta alguma coisa para mim, não sei, tem alguma coisa, o que está acontecendo? Você está bem? Não, estou ótimo. É Jesus, é Jesus. Jesus se expressa através de mim. Irmãos, quantas e quantas vezes nós vemos tantas pessoas estrupiadas ao nosso derredor. O que nós dissemos para ela? Eu vou orar por você,
Ah, meu irmão, que tristeza. Deveríamos, nossa palavra ser assim: conheço uma pessoa que tem a capacidade de restaurar a tua vida, de converter a tua tristeza em alegria. Quem? Qual médico que é? Não é o médico, é o médico dos médicos, Jesus Cristo. Tem impacto, mas nós temos vergonha. Paulo fala, Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Agora, tem muitas pessoas que têm vergonha do Evangelho, tem muitas pessoas que é uma vergonha para o Evangelho. Timóteo tinha muita dificuldade. Paulo escreveu para ele dizendo o seguinte: olha, não te envergonhe do Evangelho e do seu encarcerado que sou eu. Percebe? Porque nós podemos nos envergonhar do Evangelho, ter vergonha de pregar Cristo no meio de pessoas. Temos vergonha, nós estamos sozinhos ali, parece que estamos totalmente desamparados. Se fosse lá no local de reunião, aqui nós não temos dificuldade em falar de Cristo, de contar as nossas experiências, isso é maravilhoso, mas irmãos, somos chamados para anunciar a Cristo ali fora. Quantas pessoas que passam perto de nós, que estão totalmente perdidas na perdição do inferno, e nós temos palavra de salvação para entregar a elas. E o que nós falamos, irmãos? Tem que aparecer lá em casa para a gente tomar um tereré, né? E a pessoa vai lá tomar um tereré, e você toma um tereré com ela e fala dos teus problemas, fala das dificuldades, fala do governo e fala de um monte de coisa, e a pessoa sai de lá mais carregada ainda, como aquela prostituta. Philip Yancey conta num livro Maravilhosa Graça que um irmão lá foi pregar para uma prostituta, depois convidou ela para ir lá na reunião da igreja. Ela disse assim: eu não vou não, porque eu já sou muito acusada por ser uma prostituta, e eu sei que lá eles vão me acusar mais. Não é assim, irmãos? Chegou uma prostituta aqui, qual seria a nossa ação, ou pelo menos reação? Não é assim? Nós temos vergonha, irmãos, vergonha. E Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, naquele dia o Filho do Homem também se envergonhará dele. Você envergonhou das minhas palavras, eu tenho vergonha de você. Irmãos, Ele nos deu o Espírito Santo, Espírito de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês darão testemunho de mim, falarão de mim. Não vai falar de vocês, falem de mim. Eu sou a causa. Entende, irmãos? Então, essas palavras aqui, elas são muito interessantes. Agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, aqui, por favor, preste atenção. O corpo do apóstolo Paulo estava em cadeias, literalmente. Ele estava preso aqui, preso entre dois guardas. Entretanto, Cristo era engrandecido na vida do apóstolo Paulo, porque ele sabia que ele poderia morrer, quer pela vida. Eu estou vivo, então Cristo está sendo engrandecido. Se eu morrer também, Cristo será engrandecido. Então Paulo não se importava mais com as circunstâncias, irmãos. Ele era do Senhor, e Paulo, ele ansiava, ele não via a hora de partir deste mundo para estar com o Senhor. Olha o versículo 23 aqui, Filipenses 1, 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, morrer, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas Cristo seria engrandecido nele, quer pela vida, quer pela morte. Por quê? Porque Paulo, ele tinha vida. Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer para um filho de Deus não é perda, irmãos, é lucro. Agora, diante disso, eu não sei como, o que eu devo escolher, estou constrangido.
O amor dele me constrangeu tanto que eu sou constrangido. O meu desejo, diz o apóstolo Paulo, é partir e estar com Cristo. Mas chegou aquele grande dia, irmãos, que o apóstolo Paulo, já velho, estava naquela prisão romana, fria, e aqueles guardas foram lá para chamar o apóstolo Paulo. Diz a tradição, alguns historiadores, que então pegaram o apóstolo Paulo, aliás, chegaram, quem que é o apóstolo Paulo? Estava lá, sou eu. Soltaram ali aqueles grilhões, aquelas cadeias, levou Paulo, aquelas costas todas marcadas, porque ele disse em Gálatas 6, no final dos versículos ali, agora ninguém me molesta, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Paulo andando, sendo carregado por aquele guarda, e colocado na guilhotina. Paulo, você tem alguma coisa para dizer, Paulo? Suas últimas palavras, Paulo. Ai, desce logo essa guilhotina. Que precioso, meu Senhor. Daqui a poucos instantes eu estarei contigo num descanso eterno com o Senhor. Irmãos, que coisa mais linda. Por isso que o capítulo 1 fala de Cristo é o nosso viver. Cristo como a expressão. Isto é tão maravilhoso, irmãos. Cristo não é apenas a nossa vida, Cristo é o nosso viver. Viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, ele vai dizer aqui no versículo 27, ele diz assim, aliás 25, uma carta tão linda, uma carta tão amorosa, uma carta tão gostosa de ler, uma carta que fala tanto ao nosso coração. Verso 25 ele fala assim: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Irmãos, Paulo, ele se esqueceu dele. Eu vou permanecer com vocês, mas para o vosso progresso e gozo da fé. Estou aqui para servir vocês. Eu me coloquei abaixo de vocês. Por isso que ele fala aqui, irmãos, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmão, será que nós consideramos nossos irmãos dessa maneira? Meu irmão é superior a mim? Ou nós consideramos assim, não, eu conheço a palavra, eu sou o pregador, tenho cargo da palavra, eu que conheço, eu que manjo, então vocês têm que me dar atenção. Não é esse sentido aqui, irmãos, não é esse sentido. Você quer ser grande? Vai para o final da fila, isso é cruz. Que preciosidade nós vemos na pessoa do nosso amado Senhor. E ele continua aqui no versículo 27, vivei, aqui é um imperativo, vivei por quê? Porque nós temos vida, vivem essa vida, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma. Isso aqui é nós, os irmãos, em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos, não separado. Você não consegue viver cristianismo isolado, você e sua família na sua casa. Você está errado, porque a Bíblia diz que não é assim. Lutando juntos. O problema é que nós não queremos lutar juntos. O irmão lá está morrendo afogado, a gente vai passar em cima da cabeça dele para fazer tripé, para a gente passar do outro lado. Como é que vamos lutar juntos, irmãos? Se nós não nos entendemos, irmãos, se nós somos tão medíocres e vivemos uma vida média. E ele diz que a medida de Cristo para cada um de nós, ela é ilimitada, ela pode crescer. Meus irmãos, aí ele fala aqui no versículo 28, e que, presta atenção, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Irmãos, não é adversário apenas Satanás,
é adversários. O que significa? Satanás e seus demônios. Há muitos que irão se opor a nós, irmãos. Então, mas ele fala aqui, nós temos da parte do Senhor vida. Então, em nada estáis intimidados. Por quê? Porque nós já passamos da morte para a vida. Vamos temer o quê? Quem? Pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto não da minha parte, não da tua parte, mas da parte de Deus o Pai. Então, irmãos, todo o capítulo 1 vai tratar de uma forma tão linda de Cristo, não apenas a nossa vida, mas Cristo é o nosso viver. E com a ajuda do Senhor, irmãos, nas próximas reuniões, nós vamos tratar de uma forma mais acurada o capítulo 2, então depois o capítulo 3, depois o capítulo 4, se o Pai permitir, para vermos Cristo como nossa mente, Cristo o nosso alvo e Cristo a nossa suficiência. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos mais uma vez, porque Tu tens falado a nós pela Tua palavra. O Senhor tem tirado dos nossos olhos as vendas. E muito obrigado, Pai, por colocar em nossas mãos essa maravilhosa carta aos Filipenses, principalmente esse capítulo 1, que mostra que Cristo é o nosso viver e o que o morrer para nós é lucro. Oh, meu Pai, abre os nossos olhos, abre os olhos do Teu povo, nos dê sempre espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos Cristo de uma forma plena. E guarda-nos em Teu nome, Pai. Precisamos de Ti, somos carentes de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, o nosso coração reconhece isto. Por isso, Pai, nos guarda nessa semana. Tenhamos uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, por onde quer que nós venhamos a caminhar. Obrigado por essa noite. E é em Cristo que nós oramos. Amém.